Que tal estudar em uma universidade completa com bolsa de 100%? Faça o vestibular Top 50 Univale e concorra a 50 bolsas nos cursos de graduação com desconto de 40%, 60% e até 100%. As provas serão no dia 7 de fevereiro e você tem até o dia 5 para fazer sua inscrição de forma gratuita. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Para conferir mais informações, vá no nosso site univale.br e veja o nosso edital. Somente uma universidade completa te conduz para uma vida de sucesso. Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Flávia, eu sou professora de Química e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Química do Enem. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: por favor, não pensem que a Química é ruim, que a Química é difícil, que a Química é chata, não. Nós precisamos tirar, excluir esse preconceito que nós temos da Química. A Química é uma ciência que está em nosso dia a dia, ela está em todos os momentos da nossa vida. O único probleminha é que a gente não consegue visualizar, tocar, Mas vamos imaginar um pouquinho no que tem dentro das coisas que nós temos no dia a dia. E é essa que é a ciência da Química, ok? Preparei uma apresentação para vocês, contendo alguns tópicos principais de Química que vocês precisam ficar atentos em relação aos assuntos que eu vou abordar aqui com vocês, que são possíveis assuntos a serem cobrados no Enem e em outros vestibulares também, ok? Então, peguem o caderno e aí nós vamos... peguem o caderno, que aí vocês anotem o que for preciso e como a live vai ficar salva, voltem aí a hora que precisarem, ok? Então, vamos lá. Bom, como eu já havia dito, nós vamos fazer uma breve revisão aqui de Química voltado para o Enem. E eu sou a professora Flávia. Bom, algumas informações gerais do Enem, tá? O Enem de 2020, na verdade, ele foi passado para 2021 devido à pandemia da coronavírus, que nós estamos vivendo aqui, que nós vivemos, o ano passado e este ano, certo? Então, o Enem agora vai ser em janeiro de 2021, em 2 domingos, correto? No primeiro domingo, que será dia 17 de janeiro, as provas são das áreas, então, de ciências humanas e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias, e também a redação. Então, são 90 questões mais a redação, ok? No próximo domingo, que é o dia 24 de janeiro, este dia terá 2 provas, uma de matemática e suas tecnologias e a outra de ciências da natureza e suas tecnologias. 45 questões de cada, 90 no total, ok? As ciências da natureza, então, contam com 45 questões e essas questões elas são divididas entre física, química e biologia. E aqui nós estamos, então, apresentando alguns assuntos importantes que vocês precisam ter em mente para uma ótima prova no Enem em relação à química. Bom, a química no Enem, ela pode ser cobrada de diversas maneiras, mas nós, professores, quando nós preparamos todos os assuntos e tudo mais, nós dividimos esta química em 5 áreas principais, ok? Química geral. O que seria a química geral? É a química básica, tá? Ela é a química de uma forma geral. Nela aborda assuntos desde o seu surgimento, desde as partículas bem pequenininhas, dos átomos, das partículas subatômicas, elétrons, prótons e nêutrons, até a sua utilidade nos dias atuais. Nela, então, envolve assuntos como matéria e suas propriedades. Como assim matéria, professora? Química, pessoal, é a ciência que estuda a matéria
as suas propriedades e as suas transformações, correto? Matéria, só para lembrar, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Também na química geral, ela envolve assuntos como a separação de misturas, destilação, decantação, filtração, destilação fracionada e por aí vai, tá? Quantidade de matéria, mol, né? Massa molar, massa molecular, o mol, tá? Isso tudo entra em química geral. Estequiometria e balanceamento das equações químicas, forças intermoleculares, ligações, né, iônica, covalente e metálica, tá? Nós temos também os estados físicos e as mudanças do estado físico. Por exemplo, os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, as suas transformações, fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação, tá? Então, isso daí são assuntos de química básica que tem que ficar atentos. Além disso, na química geral, né, dentro da química geral, nós temos a área da atomística. O que seria isso? É a área que estuda, então, os modelos atômicos e a distribuição eletrônica, as propriedades dos átomos mesmo, tá? Bom, isso é de forma geral, que eu estou comentando o que cada área está sendo dividida, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho da química orgânica, que é a segunda área da química, né? Muito cobrada no Enem. E a química orgânica nada mais é do que a ciência que estuda os compostos que contêm carbono, ok? Este carbono, ele pode vir ligado a hidrogênios, a oxigênios, a nitrogênio, a enxofre. Nós chamamos de CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E alguns até um pouco em menos quantidade, enxofre, por aí vai. Fósforo, tá? Na química orgânica, envolve as estruturas e as propriedades dos compostos orgânicos, ok? E na química orgânica também nós devemos ficar atentos à questão das funções, né? Nós temos aí os hidrocarbonetos, por exemplo, metano, hexano, etano, etino, ok? Propano. Nós temos as funções oxigenadas. O que significa isso? São aquelas que têm oxigênio em sua composição. Por exemplo, ácido carboxílico, álcool, éter, éster, cetona, tá? Aldeído. Todas essas funções aí são funções oxigenadas. E também nós temos as funções nitrogenadas, que são os nitrocompostos, né, que possuem o nitrogênio em sua composição. Nós temos, por exemplo, amina e amida, ok? Na química orgânica também, nós devemos ficar, né, atentos em relação às reações. Enem adora reação orgânica, galera. Tá? Então, por exemplo, uma reação que sempre cai, reação de esterificação, tá? O que significa isso? Né? É a reação, então, de quando você une duas moléculas e forma um éster, certo? Então, um ácido mais um álcool forma um éster. E esse éster tem uma característica de cheiro, né? Então, vamos ficar atentos também a essas funções aí, as reações. Outra coisa que o Enem adora, né, que ele vem vem apresentando uma prova bem conteudista, né, é a relação da isomeria. O que significa isomeria? É que tem moléculas da mesma fórmula molecular, mas difere em alguma coisa, tá? Existem dois tipos de isomeria, a isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial. Tá? A isomeria plana são aquelas que diferem uma molécula da outra em relação às suas estruturas, ok? Então, existem aí isomeria plana de função, de cadeia, de posição, metameria, tautomeria, ok? Já na isomeria espacial, o que muda de uma molécula para outra é a relação, então, da posição dos ligandes. Nós temos dois tipos, que podem ser a isomeria geométrica, em que nós temos compostos cis e compostos trans, tá? E também nós temos a isomeria óptica.
ou seja, que tem um carbono quiral, ou seja, um carbono assimétrico. Beleza? Dentro da química orgânica também pode ser cobrado polímeros, tá? Os polímeros estão presentes no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, né? Mexe, trabalha, utiliza, existe algum material polimérico, tá? Não é somente borracha, não é somente garrafa PET, não. Polímero está presente em várias coisas do nosso dia a dia. E também a bioquímica, que entra na parte da química orgânica, tá? Lipídios, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, carboidratos, são tudo, né? São moléculas que fazem parte, então, da bioquímica. Lembrando que nós estamos em um tempo da Covid-19, né? Que é a doença do coronavírus, que começou em 2019. Este assunto pode ser bastante cobrado, galera, tá? Pode ser cobrado tanto nas ciências humanas, quanto na redação, quanto na linguagens, quanto na matemática e principalmente nas ciências da natureza, tá? Lembrando que nas ciências da natureza eu posso ter a biologia junto com a química, uma questão interdisciplinar, tá? Então, por exemplo, pode cair coisas da Covid-19 em relação à análise de gráficos, de tabelas, tá? De alguns dados. E lembrando também que do álcool, né? Já que nós estamos falando aqui de funções orgânicas, o álcool 70%. Por que a gente não pode usar um álcool 96,7% ou por que a gente não pode usar um álcool 55%, né? Lembrando que 70% é a composição do álcool, 70% é o álcool e 30% é água, então nós temos uma solução aí, né? E o ideal é utilizar o álcool em gel ao invés do álcool líquido, né? Outra coisa aí que entra é a questão dos estados físicos, né? O gel, o líquido e tudo mais. O álcool em gel ele é mais viscoso do que a água, né? Isso faz com que ele espalhe menos e reduz o caso de a chance de queimaduras no corpo, né? Que a gente fica passando o álcool a maioria do tempo para que a gente possa desativar esses vírus. Como que funciona? Utilizando o álcool, né? 70%. Ele tem um tempo suficiente para entrar e desnaturar as proteínas do vírus, desativando-as, tá? Então, este é o álcool, por exemplo, é muito bom bem utilizado, né, como sabão também, para a questão da desnaturação da proteína, ok? Bom, então, fiquem atentos aí às atualidades também, tá? Não é somente conceitos de química, nós temos que colocar a química no que nós vivemos, no nosso dia a dia, tá? Bom, outra área muito grande é a fisicoquímica, tá? O que significa isso, professora? Física e química, fisicoquímica. Galerinha, não apavorem, tá? Fisicoquímica é uma área em que estuda as propriedades físicas e químicas da matéria, tá? Nela entram soluções, cálculos de concentração, de molaridade, tá? Nela também nós temos a questão da termoquímica. Termoquímica, termo é calor, temperatura, tá bom? Então, nós temos aí as reações endotérmicas e exotérmicas, né? Que tem a ver com a entalpia. Outra área que está dentro da fisicoquímica é a eletroquímica. O que significa eletroquímica? São as reações de oxirredução, ok? Nessas reações, nós temos que ficar atentos aos NOx, aos números de oxidação, ok? A pilha, a eletrólise, que ocorre a transformação da energia. Ou seja, na pilha ocorre uma reação, né, espontânea. Ou seja, a energia química que ocorre dentro da pilha, ela é transformada em energia elétrica, ok? Já na eletrólise é o contrário, é uma reação não espontânea. E aí, a energia elétrica ela é transformada em energia química, tá?
Então, aí fiquem atentos à questão da pilha e da eletrólise. Vou falar mais um pouquinho delas daqui a pouco. Bom, outro assunto que está dentro de fisicoquímica é o equilíbrio químico, né? Que são as reações aí, as constantes de equilíbrio, a questão da identificação, da análise de gráficos, tá? Os fatores que afetam o equilíbrio, por exemplo, concentração, temperatura, pressão, né? Dentro da fisicoquímica, nós também temos pH e pOH. Então, fiquem atentos a essas coisas básicas, mas que fazem total diferença na hora da prova, ok? A quarta área é a química ambiental. A química ambiental, como o próprio nome já diz, né? Ela envolve os estudos relacionados ao meio ambiente, à natureza. Então, os problemas que afetam, então, a atmosfera, né? A poluição da água, a poluição do ar, tudo isso está dentro da química ambiental. E essas mudanças, né, elas podem ocorrer devido à influência das atividades humanas, né? Alguns tópicos que estão dentro de química ambiental: camada de ozônio, chuva ácida, poluição, né, em forma geral, a química verde, tá? As fontes renováveis de energia e por aí vai. A quinta e última área, né, em que a química é dividida, é a química inorgânica. Como o próprio nome já diz, galera, né, que não é orgânico. Ou seja, tudo que não é orgânico está na química inorgânica, ok? Então, aí dentro nós temos algumas principais funções, como os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, tá? Tem algumas reações e as propriedades dessas moléculas, né? Que vocês devem ficar atentos em relação a isso, tá? Aqui, galerinha, dividi para você, né? Separei 10 temas que é bem provável, tá? É uma probabilidade, porque a gente nunca sabe como que será a prova do Enem. Mas é uma probabilidade de cair alguma questão que contenha estes assuntos aqui. Bom, química orgânica, né? Como eu já falei com vocês, nós temos, quando vocês forem estudar, galera, tá? Uma dica aí. Escrevam em um caderno, em uma folha, um caderninho de anotação, né? As principais funções orgânicas. Por exemplo, quando tem OH, né, a hidroxila, nós temos o álcool. Quando nós temos a carbonila, C-O, pode ser aldeído, cetona, um ácido carboxílico. Quando nós temos COC, nós temos um éter. C-O-C, nós temos um éster, tá? Então, escrevam os principais grupos, né, funcionais e a sua nomenclatura ao lado, como que nomeia e tudo mais. Eu sei que é uma química muito decoreba, mas, galera, nada como a prática desses exercícios, né? A prática de exercícios, a prática de estudo, de leitura, para vocês ficarem, ó, craques nessa área aí da química, tá? Lembrando que esse top 10 não está em ordem de prioridade, não, tá? São 10 possíveis temas de forma geral, tá? Não sei se eu havia falado isso antes. Bom, outro assunto que com certeza pode vir alguma coisa é a atomística. O que significa essa área mesmo que eu falei lá no início? Estuda os modelos atômicos, as partículas fundamentais, a distribuição eletrônica, tá? Então fiquem atentos a esta matéria aí. Tabela periódica. Quem sabe aí, tabela periódica é liberada na prova do Enem? Não, galera, não é, tá? Eles não dão a tabela periódica na prova, tá? Então, vocês precisam ter uma noção de como é a tabela, de como é a divisão, onde estão os elementos em cada... como eles estão distribuídos na tabela periódica. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, tá? Bom, outra área, a estequiometria, né? Nessa estequiometria, galera, eu vou dar 3 dicas principais.
Se cair uma questãozinha de estequiometria, devem ficar atentos à primeira coisa, a interpretação da questão. Gente, interpretação de questão de estequiometria é tudo, tá? Depois, nós precisamos fazer o balanceamento da equação, tá? Não esqueçam. A mesma quantidade de matéria que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado. Se a minha reação não estiver balanceada, a questão dá tudo errado. Então, fiquem atentos à questão do balanceamento. E a terceira coisa que entra na química é a matemática, né? Regra de 3. Ô, galera, pelo amor de Deus, regra de 3 tem que ficar assim, ó, claríssimo na cabecinha de vocês, tá? Como que faz uma regra de 3? Multiplicação cruzada. O que eu tenho de informações do meu composto A, por exemplo, fica tudo de um lado. O que eu tenho informação do meu composto B, por exemplo, eu tenho dos dois lados, tá? Então, eu tenho 3 dados e uma incógnita. Ou seja, multiplica cruzado e resolve a equação, tá? Vou passar algum exemplo daqui a pouquinho para mostrar uma questão desse tipo, tá? Então, aí entra também as grandezas, tá? A questão da concentração molar, molecular, tá? A pureza. Gente, não esqueça da pureza, tá? Sempre que falar que é tantos por cento puro, né, e tudo mais daquele composto, daquela molécula, tem que usar esse dado nas suas continhas, tá? Então, fiquem atentos aí a toda a questão de estequiometria. Outra área, soluções, tá? Nessa daí, pessoal, entra a concentração, né, a diluição, mistura, solubilidade, nós temos aí grama por mol, massa, volume. Então, fiquem atentos à questão de dados que tem essa parte aí de soluções. Outro tópico muito importante, a termoquímica, tá? Termoquímica, lei de Hess, entalpia, ΔH. ΔH maior que 0, endotérmico, né? Uma reação endotérmica. Quando o ΔH da reação é menor que 0, nós temos, então, uma reação exotérmica, tá? Então, essa questão de lei de Hess, entalpia, ΔH e tudo mais está dentro da termoquímica. Radioatividade, nossa, o que é isso, né? Foi a questão do acidente de Chernobyl, né? Primeira coisa que me vem à cabeça quando eu leio esse nome, eu penso aí no desastre que teve do acidente de Chernobyl, né? Mas nessa área, nós estudamos, então, a emissão da radiação, os elementos radioativos, tá? O decaimento, a meia-vida, tá? Meia-vida, o que é meia-vida mesmo, galera? É o tempo necessário, né, para que a minha molécula, a minha amostra, ela perca a sua, ou metade da sua massa, ou da sua atividade, tá? Então, fiquem atentos aí à meia-vida, porque nem adora uma meia-vida. Datação do carbono 14, tá? Isso sempre fica dentro da área da radioatividade. Outro tópico é eletroquímica, né? Eletroquímica, reações de oxidação e redução, pilhas, eletrólises, que eu já falei anteriormente. As funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Fiquem atentos a essas funções. Algumas reações de neutralização, por exemplo, ácido mais base, forma-se, então, uma sal mais água, né? E a química ambiental de forma geral, né? Podendo aí cobrar coisas do efeito estufa, coisas da chuva ácida, a política dos 3 R's, que é reduzir, reciclar e reutilizar. Nós temos também o aquecimento global, né? A questão do lixo, a questão das fontes renováveis de energia. Então, tudo isso entra aí em química ambiental. Então, estes tópicos, né, eu digo que são os top 10, que são assuntos que todos os vestibulandos, né, que irão prestar algum vestibular e o Enem, devem ficar atentos e deve estar com esses assuntos bem fresquinhos na cabeça, tá? Uma dica, galerinha, dica. A tabela periódica não é fornecida no dia da prova,
Então, até lá, familiariza com ela, galera, tá? Usa e abusa dela durante toda a sua preparação. Vai fazer um exercício? Vai lá, ó, fica com a tabela do lado. Faz alguns jogos, por exemplo, alguns jogos de memorização, por exemplo, hidrogênio tá onde? Carbono tá onde? Ouro tá onde? É metal, é ametal e por aí vai, tá? Tipo, é interessante você identificar o grupo e o período que o elemento químico está. Mas, por favor, não decorem, tá? Não precisa decorar. O mais importante é saber interpretar e identificar esses elementos na tabela periódica, ok? E as informações que serão necessárias para a resolução dos exercícios, elas vão estar no enunciado. Por exemplo, número atômico, massa atômica, caso necessário, vão estar no enunciado, tá bom? Então, em relação a isso, fiquem tranquilos. Bom, aqui nós temos a tabela periódica, então. Rapidinho, só para eu mostrar aqui com vocês. Nós temos, 7 períodos na tabela periódica e 18 grupos. Antigamente falava-se famílias, tá? Mas agora nós falamos em grupos. Grupo 1, representa os metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, que é um ametal, tá? Grupo 2, nós temos os metais alcalinos terrosos. Do 3 até o 12, nós temos os metais de transição. Nesses metais de transição, nós temos também o grupo, dos lantanídeos e dos actinídeos, tá? Grupo 13, a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Já no grupo 16, nós temos os calcogênios e no grupo 17, nós temos os halogênios. E no 18, os gases nobres, ok? Recapitulando, metais alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do calcogênio, halogênios e gases nobres. Quase que eu fui aqui na família, Mas tudo bem até aí, Bom, tem um macetinho. Vou passar uns macetinhos para vocês, então anotem aí, caso necessário, decore essas frases. Porque é muito mais fácil você decorar uma frase, saber uma frase, esses macetinhos, do que falar lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Então, a frase aí do grupo 1, que são os metais alcalinos, nós temos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? A frase, li na capa da revista brasileira coisas francesas, ok? Então, caso vocês achem melhor, uma melhor maneira de saber quais são os elementos que estão neste grupo, é só decorar essa frasezinha. Outra frase são do grupo 2, dos alcalinos terrosos, Bete Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó. Tudo que está em negrito, de outra cor aí, são os elementos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Os calcogênios do grupo 16. Nós temos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, tá? Então, aí nós temos a frase, os 7 porquinhos. São 7 anões, mas aqui a gente usa os porquinhos, tá? O grupo 17 são os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. A frase, Fiat claro branco inteiramente atolado, tá? Então, são alguns macetes que, se vocês preferirem, decorem essas frases aí que vocês vão saber quais elementos estão em cada grupo, ok? Outra dica muito, muito, muito importante, pessoal, INEP. Quem aí acompanha a página do INEP no Instagram ou no site e tudo mais? INEP é o responsável, então, pela prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele está vinculado ao MEC, que é o Ministério da Educação. E ele, desde setembro, por aí, vem postando algumas diquinhas, tá? E alguns fatos que nós ficamos, assim,
Curiosos, tá? Eu estou curiosa para saber como que o Enem irá cobrar essas coisas que eles postaram. Olha só, pessoal. Se liga no elemento titânio e as principais características deste elemento, né? Que é um metal extremamente usado em próteses, implantes, tem alta resistência mecânica, é resistente à corrosão e tudo mais. Outro, né? Primeiro foi dia 14 de outubro, depois 25 de outubro. Se liga no elemento fósforo, né? A gente não usa o fósforo só no palito de fósforo, não. Ele tem algumas características e propriedades, né? Em sua forma pura, consiste em uma substância semi-transparente, textura semelhante à cera, que vem aí a viscosidade, tá? E brilha no escuro. Outro, dia 6 de novembro, pessoal, se liga no elemento platina e as principais características da platina. Depois nós temos, se liga no elemento ouro, resistente à corrosão, possui uma cor amarela brilhante, né, encontrado na natureza, é um metal macio e flexível. Outro metal aí. Se liga no elemento níquel. Então, esses 5 elementos foi postado, né, na página do Instagram do INEP. Então, vale a pena vocês focarem, né, entenderem essas características desses elementos, tá? Quando o INEP coloca alguma coisa assim, pode saber que ele está te dando uma dica, tá? Outra coisa que o INEP postou, pessoal, 5 conceitos para entender eletroquímica. Gente, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma questão de eletroquímica irá cair no Enem deste ano, né? Que será em janeiro. Gente, eletroquímica, então, são as reações que produzem a corrente elétrica por meio das reações, né? Chamadas, então, de oxidação e redução. Elas ocorrem por intermédio do fornecimento da corrente elétrica, conhecidos como eletrólise. Nós temos, então, as reações de oxirredução, que ocorrem as perdas ou ganho de elétrons, né? Quando ocorre a perda, nós temos a redução, tá? Quando ocorre a perda, nós temos a oxidação. Quando nós temos o ganho dos elétrons, nós temos a redução, tá? Então, não confunda aí, eu vou passar um macetinho bem legal para vocês não esquecerem da questão da oxidação e redução, tá? O NOx, então, equivale ao número de elétrons que o átomo ou ganhou ou perdeu na reação química, tá? Pilha e eletrólise. Pilha é um sistema formado por componentes eletrônicos, em que em seu interior ocorrem as reações químicas, ok? E essas reações químicas geram, então, uma energia elétrica. Lembrando que pilha é uma reação, né? O que ocorre dentro da pilha é uma reação espontânea, tá? Já na eletrólise, é uma reação química não espontânea e envolve uma reação de oxirredução, também provocado por uma corrente elétrica. Então, olha só, qual é a diferença das duas? Pilha é espontânea, eletrólise não é espontânea. Pilha, eu preciso de reações químicas para serem transformadas em energia elétrica. Já na eletrólise, eu preciso da energia elétrica para produzir uma reação química, ok? Então, essa é a principal diferença aí de pilha e eletrólise. Macete, pessoal, anotem isso daí. Porgro. O que isso significa, professora? Lembra sempre de porgro. Porgro, 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 tá? Olha só. P, né, de por. O P significa perde. Quem perde elétrons oxida e é o agente redutor, tá? Quem perde oxida e é o agente redutor. Por. Já o GRO, né? Quem ganha elétrons, reduz. E quem reduz é o agente oxidante, tá? Isso daqui ocorre tanto na pilha quanto na eletrólise, beleza? Então, fiquem atentos aqui. Outra palavrinha que vocês devem lembrar. CRAL. O que é isso? No cátodo, né, ocorre a redução. Já no ânodo, ocorre a oxidação. Beleza?
Lembrando que na pilha, o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Na eletrólise, galera, isso é ao contrário. O cátodo na eletrólise é negativo e o ânodo é positivo, tá? Então, o pórgoro e o CRAL é igual tanto na pilha quanto na eletrólise. O que diferencia um do outro, né, é a questão dos polos, que são invertidos. Na pilha, né, o cátodo e o ânodo, da eletrólise, o cátodo e o ânodo aí. Tranquilo, tranquilo? Belezinha? Agora nós vamos, então, a algumas questões, pessoal. Vamos resolver algumas questõezinhas aqui de Enems do ano passado, né? De anos anteriores, para que a gente possa, então, fixar, né, e relembrar alguns conceitos muito importantes aqui, ok? Bom, então vamos lá. Esta questão foi cobrada no Enem de 2019. Ok? Enem de 2019. E ela fala o seguinte: glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. A glicose, então, é convertida em 2 moléculas de ácido lático. As questões termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, olha só. Na primeira, é dado a combustão ou uma reação de oxidação da glicose, em que é formado 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água. E a entalpia de combustão, né, o ΔHC, é menos 2.800 kJ. Só para relembrar, pessoal, ΔH negativo, né, nós temos então uma reação exotérmica, a liberação de energia, tá? Já na equação de baixo, nós temos a reação do ácido lático, tá? Então, o ácido lático reage com o oxigênio, então é uma reação de combustão ou uma reação de oxidação, que é formado, então, 3 de CO2 e 3 de água. E o ΔH de combustão é menos 1.344 kJ. Beleza? E a pergunta é a seguinte: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? E aqui estão as opções. Pessoal, de cara, ΔH, termoquímica, nós temos a lei de Hess, tá? Lei de Hess. Olha só, processo anaeróbico. O que significa processo anaeróbico mesmo? Que não precisa de oxigênio, sem oxigênio, ok? Então, e de acordo com o enunciado, fala-se que a glicose ela é convertida em 2 moléculas de ácido. Então, essa daqui, pessoal, é a minha reação global. E eu vou analisar ela, vou mudar essas duas e achar, então, o ΔH. Ok? Então, olha só. Glicose, na reação global, está como reagente. Então, eu preciso que nessa primeira reação, a minha glicose continue como reagente. E ela está como reagente, olha. Reagente. Ok? Então, a primeira coisa, eu vou copiar essa mesma equação e vou escrever o seu ΔH. C6H12O6 mais 6 oxigênios
forma-se, então, 6CO2 mais 6H2O. Beleza? E o ΔH, então, é menos 2.800 kJ. Olha só. Já o ácido, pessoal, o ácido lático, eu preciso de 2 moléculas dele, tá? Olhando aqui desse lado, eu vejo que eu só tenho uma molécula de ácido lático. E outra coisa, ele aqui está como produto. E aqui em cima está como reagente. O que nós precisamos fazer com essa equação aqui? Inverter e multiplicar por 2, porque nós precisamos de 2 moléculas de ácido, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 3. Então, nós temos 6CO2 mais 2 vezes 3, 6H2O, formando, então, 2 vezes 1, 2. Eu vou escrever ácido, tá? Porque essa molécula aí é muito grande. Mas, mais 2 vezes 3, 6O2. Então, olha só. Inverti a minha reação. E aí, o que eu tenho que fazer com o meu ΔH? Se inverte a reação, o meu sinal também inverte. Então, antes era menos 1.344, então agora eu vou ter 1.344 positivo, só que eu tenho que multiplicar por 2, tá? Então, o meu ΔH dessa reação agora é 2.688 kJ. Beleza? E agora, professora, o que eu faço? Lei de Hess, galera, você, né? O ΔH, que é a entalpia, você soma, então, as equações, tá? Então, olha só. Vamos somar as equações. Eu tenho 6CO2 nos produtos e nos reagentes. Posso cortar 6 águas nos produtos, 6 águas no reagente. Posso cortar. Tenho 6 oxigênios aqui em cima como reagente, 6 oxigênios aqui como produto. Posso cortar. Então, o que sobrou? C6H12O6, que é a minha glicose, sendo transformada em 2 moléculas de ácido. E a entalpia, o ΔH dessa reação, galera, agora é a soma da primeira reação com a segunda reação. Então, menos 2.800 mais 2.688 nada mais é do que menos 112 quilojoules. Pessoal, ΔH negativo, reação exotérmica, libera energia, tá? Então, analisando as opções aqui, ó, ela libera 112 quilojoules por mol de glicose. 1 mol de glicose libera 112 quilojoules de calor, né, de energia, para transformar, então, em 2 ácidos láticos, ok? Então, essa aqui é a questão número 1. Beleza, beleza? Outra questãozinha que nós iremos fazer aqui é o de uma de orgânica, pessoal, tá? Orgânica. Essa daqui caiu em 2018, foi uma questãozinha de 2018. E fala o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação ou hibridização, é a mesma coisa, tá? E deu as opções aqui. Primeira coisa, galera, o que significa essa palavrinha aqui, ó? Alotrópica. O carbono, então, nós temos a alotropia do carbono. O que isso significa? Tem diferentes propriedades, formas e substâncias. Diferentes formas e propriedades.
ok? Alguns exemplos, né? Nós temos aí grafeno, diamante. Nós temos também nanotubo de carbono, ok? Fulereno e por aí vai. Isso tudo, né? Esses compostos aqui, eles se diferem um do outro devido ao arranjo geométrico. O que isso significa, né? A estrutura espacial, a estrutura que eles se encontram no plano, tá bom? Então, eles se diferem, então, estrutura espacial diferente. Beleza, beleza? Bom, lembrando que o carbono, ele faz 4 ligações. Ele é tetravalente. Então, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações, ok? Porém, essas 4 ligações, elas podem ser de forma, né, ou sigma ou pi. Vamos ver aqui, então, as formas com que esse carbono podem vir ligados. Ele pode ser com 4 ligações sigmas, né, e a sua geometria é tetraédrica. Ok? E a hibridização é sp3. Ela pode vir um carbono com uma dupla e 2 simples, tá? Com a geometria trigonal planar. E a hibridização é sp2, tá? Ou ela pode vir com 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, tá bom? Essas duas é uma geometria linear. E a sua hibridização é sp. Ok? Hibridização sp. Galera, só para pensar. Olhando aqui nessa figura que o Enem nos deu, né? Nesse enunciado nos deu, cada bolinha representa um carbono. Se eu pegar este carbono aqui, eu vejo que ele está ligado a outros 3 carbonos. Mas o carbono não faz 4 ligações, professoras? E agora? Onde que está a outra ligação? É porque aqui não está representando, né? Então, olha só, o carbono aqui, ele está demonstrando, né? 3 ligações. Mas isso faz com que uma ligação seja dupla, tá? Então, esta é a pegadinha dessa questão, você saber que todos os carbonos do grafeno faz 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ou seja, eu tenho 3 ligações sigmas e uma pi, tá? E essa hibridização, então, é essa daqui. Uma trigonal planar com a hibridização sp2. Então, a resposta correta é a letra B de bola, sp2, com a geometria trigonal planar. Ok? Então, essa daí é mais uma questãozinha de química orgânica para a gente. Acho que não vai dar tempo, eu tinha mais outras questõezinhas aqui, mas podemos deixar para... Vamos falar dessa daqui rapidamente, tá? Que é de uma química ambiental. Nessa química ambiental, fala que a coleta de fezes dos animais em uma sacola plástica, depois descarta em um lixo convencional, né? Pode prejudicar o meio ambiente.
Já na figura de baixo, ela ilustra um projeto que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais, né, eram recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor, tá? Biodigestor, galera, nada mais é do que a digestão anaeróbica, sem oxigênio dos compostos, tá? E esse biodigestor, ele forma-se então a biomassa, que é um material sólido, tá? E também o biogás. Então, material sólido e um material gasoso, tá? Esse biogás aqui, ele é composto por metano, gás carbônico e outros gases, tá? Então, esse metano aqui, pessoal, né, ele é usado como um combustível. Ele pode ser queimado e produz energia elétrica. Então, aqui, ó, nós temos uma ligação em um poste, né, de energia elétrica. Tá? Então, o que que isso significa? Que quando nós podemos queimar o metano, né, e transformar, então, ele em energia elétrica. O cheiro, galera, né, dessas fezes e tudo mais, não é do metano. O metano é um gás, tá? Sem cheiro, inodor. E aí, o que dá o cheiro, né, um pouco ruim, são os compostos que possuem em sua composição o enxofre, tá? Então, o ácido sulfídrico, por exemplo, H2S, é o cheiro do ovo podre, tá bom? Então, o metano é um gás sem cheiro, né? Então, essa inovação desse projeto aqui é possibilitar a queima do gás metano para que a gente possa, então, gerar a energia elétrica, ok? Pessoal, é isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Dica de coração, tá? Dá tempo ainda de vocês estudarem, dá tempo ainda de recapitularem todas as coisas, façam resumos, façam mapas mentais, façam exercícios, tá? De Enems passados e tudo mais. E eu sei que vocês vão brilhar no Enem de 2020, que será em 2021, ok? Então é isso, pessoal, por hoje é só, espero ter ajudado aí um pouquinho com o estudo de vocês, e aí sei que vocês vão arrasar. Estou aqui na torcida, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Que tal estudar em uma universidade completa com bolsa de 100%? Faça o vestibular Top 50 Univale e concorra a 50 bolsas nos cursos de graduação com desconto de 40%, 60% e até 100%. As provas serão no dia 7 de fevereiro e você tem até o dia 5 para fazer sua inscrição de forma gratuita. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Para conferir mais informações, vá no nosso site univale.br e veja o nosso edital. Somente uma universidade completa te conduz para uma vida de sucesso. Oi, pessoal! Hoje iremos falar um pouquinho sobre a biologia do DNA recombinante. Então, eu sou professora Elaine Scher, dou aula na Univale, né, em alguns cursos da Univale, e quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre um tema muito atual, um conteúdo muito atual, que fala sobre biologia, a biotecnologia e a engenharia genética. Mas por que esse tema, esse conteúdo para o Enem? Então, quando a gente está vendo aí sobre as vacinas, a gente está falando, a mídia fala sobre o RNA, aquela vacina que vai utilizar um RNA, que vai utilizar o DNA recombinante. Então, eu achei mais interessante para vocês dar uma atualizada nesses conceitos, tá bom? Então, eu vou resgatar alguns conceitos, vou fazer algumas questões com vocês. Então, primeiro, vocês precisam de saber um conceito do que nós precisamos para fazer, né, aquele DNA recombinante, aquele DNA que apresenta diversas regiões. Então, é necessário o quê? É necessário uma enzima que corta o DNA. Então, os cientistas estudando as bactérias, eles encontraram o quê? Uma enzima
nas bactérias que era capaz de cortar o DNA em pontos específicos. O cientista sempre pensa, né, será que eu posso utilizar essa enzima para pesquisa? É isso que a gente faz. Então, essa enzima recebeu o nome de enzima de restrição, de endonuclease de restrição. Então, ela corta, como eu estou mostrando aqui para vocês, vou pegar o meu cursor aqui, meu apontador, que vai ficar mais fácil para eu poder mostrar. Então, ela está mostrando aqui, ó, como que ela acaba cortando o DNA em pontos específicos, tá vendo? Então, eles encontraram essa enzima que tem a capacidade de cortar em pontos específicos e foram pesquisando todas aquelas bactérias e cada bactéria que havia uma enzima, eles iam colocando o nome dessa enzima de acordo com o nome da bactéria. Hoje nós temos, né, para comprar essa enzima, se eu quero trabalhar com o meu DNA, se eu quero cortar o meu DNA, eu penso numa enzima que corta numa região que eu desejo. Eu vou comprar qualquer enzima, é assim que funciona. Então, guarda essa informação. Então, aqui eu mostro para vocês o quê? A quebra da EcoR1, que seria uma enzima de restrição, cortando o DNA aqui. Eu também tenho que trabalhar naquele outro DNA que eu estou cortando com a mesma enzima. Por quê? Porque as enzimas, lembra que o DNA nosso, ele é formado de bases nitrogenadas, né? Adenina se liga com timina, citosina se liga com guanina, né? Agnaldo Timóteo, Gal Costa, aquela coisa antiga, né? Desde a época dos dinossauros que eu estudei, bem antigo. Então, nosso DNA é basicamente isso. Então, eu tenho que pegar enzimas que cortam na mesma região. Professora, mas qual que é o propósito disso tudo? Aí que tá. Como vocês já estudaram, já sabem do conhecimento, nós apresentamos no nosso corpo a DNA ligase. A DNA ligase, quando vocês aprenderam lá no conteúdo de citologia, ela serve para quê? Para ligar os fragmentos de Okazaki. Então, o que o cientista pensou? Se eu tenho uma enzima que corta, né, nos mesmos pontos, e se eu tenho uma DNA que liga esses pontos, logo eu consigo pegar DNAs de espécies diferentes e recombinar, e juntar. Daí eu tenho um DNA recombinante. Parece muito louco para nossa cabeça. Só que eu tenho que voltar lá no conceito e pensar de que o DNA é feito? A sua estrutura básica, de base nitrogenada, todos os seres. Então por isso o cientista conseguiu brincar com isso. E aí, a gente precisa de saber, né, já que a gente estava falando das vacinas, e quando ele fala que um vírus vai levar um determinado gene, aqui também, nessa técnica de DNA recombinante, para a gente trabalhar com ela, existem os vetores. Lá na zoologia, né, porque também cai zoologia no Enem, quando a gente fala de vetor, a gente pensa, né, eu tenho o barbeiro, e aí por aí vai, são os vetores que vão carregar aquele patógeno. Aqui na biologia molecular, né, na biologia do DNA recombinante, quando a gente pensa em vetor, é aquele que vai carregar o meu gene de interesse. Que gene que eu quero que ele carrega? Então, ele está mostrando aqui, ó, as enzimas de restrição cortando esse gene de interesse e colocando, né, existe um verbo que eu brinco muito, se a Joana ouvir vai brigar, né, que é o verbo chuchar. Então, eles colam esse gene aqui, né, colocam aqui, chucham esse gene aqui. Não existe, tá, gente? Não vai colocar isso no Enem. Então, eles colocam esse gene aqui, ó. Olha que coisa interessante. E colocam nesse bacteriófago. Esse bacteriófago apresenta dentro dele o quê? Um DNA recombinado, carregando um gene que eu quero, para onde eu quiser levar. Essa é a minha técnica de DNA recombinante. A partir disso, vetores, né? Dentro do DNA recombinante, dentro da biologia dessa engenharia genética, tem vários vetores que a gente pode, né, utilizar. Tem vários vetores. Mas ele, então, está mostrando o quê? A técnica para a gente carregar esse gene. Professora, mas e aí? O que pode ser utilizado dessa biologia que mexe com esse DNA? Já é feito alguma coisa? Várias coisas. Nós estamos ouvindo na mídia aí, né? As vacinas, algumas não, outras sim. E o que foi feito de interessante que o Enem pode cobrar, como já cobrou, vou colocar uma questão para vocês, sobre a produção de insulina. Então, a insulina, antigamente, ela era retirada de quê? De porcos, né? Então, precisa da insulina para o diabético. Então, a insulina de porcos, o gene que codifica a insulina, ele é o mesmo gene da espécie humana? Não. Então, a insulina é similar da espécie humana do porco. Ela não é igual. O
que significa isso? Então, a insulina é uma proteína, certo? Um hormônio proteico. Então, ele é formado, vamos ver se vocês estão bem, né? Ele é formado por um conjunto de aminoácidos, uma sequência de aminoácidos. A sequência de aminoácidos da insulina humana é diferente da sequência de aminoácidos da insulina do porco. Então, alguns indivíduos apresentavam o quê? Risco de rejeição. Então, o que o cientista pensou? Cola, corta, né? Será que eu consigo mexer e fazer com que alguma outra espécie consiga produzir uma insulina? Olha que coisa mais maravilhosa. Então, o que eles pegaram aqui, ó? Uma célula pancreática, pega, né, o gene específico, que é o gene humano produtor, que vai codificar a insulina. Corta, a gente já sabe que as enzimas de restrição têm a capacidade de cortar em pontos específicos. Foi lá na bactéria, pegou o plasmídio, vocês também estudaram que o plasmídio é um DNA circular menor, o DNA principal da bactéria também é um DNA circular, mas esse é menor, fácil de manipular, com região promotora mais tranquila. Então, eles cortam também com a mesma enzima, preste bastante atenção aqui, que está utilizando a mesma enzima, e depois utiliza o quê? A DNA ligase. Eu tenho que sempre ir marcando esses nomes, para eu não esquecer na hora do Enem. E agora eu tenho o quê? Um plasmídio recombinante, foi isso que eles fizeram no laboratório. Introduziram esse plasmídio recombinante dentro da bactéria. Essa bactéria começou a multiplicar clones de bactérias, certo? E essas bactérias passam a fazer o quê? Passam a fazer síntese proteica. Vocês aprenderam também esse conteúdo de síntese de proteína. Ele precisa fazer o quê? A leitura desse gene da insulina humana. Será que essa bactéria conseguiu, né, incorporar esse plasmídio recombinante? Será que ela conseguiu produzir, codificar essa proteína, né, que é o hormônio proteico, que é a insulina? Como que eles têm certeza disso? Vocês sabem que o plasmídio, ele apresenta um gene que confere resistência a antibióticos. Já estudaram isso, né? De meia-noite às 6 em casa, já prepararam tudo isso para o Enem. Então, se essas bactérias apresentam esse gene de resistência, para a gente certificar, ter certeza que esses clones bacterianos, né, eles apresentam esse gene da insulina, basta a aplicação de antibiótico. Aqueles que resistiram, que não morreram, incorporaram esse plasmídio com esse gene da insulina. Aquelas bactérias que morreram é porque elas não tinham plasmídio. Logo, agora eles têm um conjunto de bactérias que apresentam esse gene, e aí o que eles fazem? Eles vão lá, retira só a insulina, a gente não pode colocar, né, esse material no nosso corpo, por quê? Porque a gente pode ter várias complicações, então o que eles fazem? Eles extraem essa insulina, purifica, e esse potinho aqui, ó, esse frasquinho que a gente compra lá na farmácia de insulina, é a insulina feita através da técnica do DNA recombinante. Olha que coisa maravilhosa, talvez vocês não sabiam disso. Então, hoje, a biotecnologia ou engenharia genética tem conceitos diversos para isso, ele é um pouco diferente, mas vou usar os mesmos, porque isso não nos interessa para o Enem. Mas, então, eu usei o quê? A técnica do DNA recombinante. Será que o Enem se importa com isso? Parece coisa futurista? Não, gente, não é coisa futurista. Está lá na nossa farmácia, né? Não é futurista, não. Então, aí o Enem cobra uma questão dessa. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista, né, introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana da bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Acho que vi isso agora. Né, as bactérias modificadas por Boyer passaram a produzir a insulina humana porque receberam o quê? O que elas receberam? Uma sequência de DNA codificante de insulina. Pronto. Olha, quando a gente vê o conteúdo, como fica mais fácil. Então, não foi isso que aquela bactéria recebeu? Professora, mas você falou que era um gene que ela recebeu, um gene de interesse. Gene é uma sequência que codifica uma proteína. O Enem só mudou, né? Mudou a frase aí, porque gene você já está acostumado. Então, ele colocou sequência de DNA codificante de insulina, ok? Vamos continuar. Nós temos também para falar hoje sobre os transgênicos, né? O que seriam os transgênicos? Nossa, já tiveram, sim, né? Muitas conversas sobre os transgênicos. Transgênico é aprovado no nosso país, né? Então, hoje a gente pode comercializar os transgênicos. Então, transgênicos são aqueles organismos que tiveram o seu código genético, o seu material genético modificado através dessa biotecnologia. Então, o que eles fizeram? Eles introduziram no genoma
dessas espécies um gene que não é compatível sexualmente com esse animal, com essa espécie. Isso é um verdadeiro transgênico. Então, eu tenho que introduzir um gene que não é compatível sexualmente, um gene de uma outra espécie. Então, se eles não são compatíveis, daí eu falo que esse animal é um transgênico. Ou essa espécie, né, vamos pensar assim, não são só animais, muitos vegetais, né? A gente tem muitos vegetais. Agora eu vou apresentar para vocês como que eles fizeram um transgênico com sucesso. Então, tem aqui uma bactéria com plasmídio, e o verdinho aqui é um gene de interesse que eles queriam. Então, cientista pensando, vou colocar um gene, né, que faz a planta do tabaco ter luminescência. Ah, então esse gene está onde, professora? Então, esse gene está no vagalume. Eles vão lá retirar o gene da mesma técnica que eu ensinei para vocês. Com enzima de restrição, recortaram, colaram. E essa bactéria com seu plasmídio é o que? O meu vetor, ela está carregando o meu gene de interesse. Então, esse plasmídio aqui, incorporado com esse gene, né, que vai apresentar a luminescência, vai ser colocado aonde? Nas células meristemáticas, né? Então, essas células são aquelas células indiferenciadas, células vegetais indiferenciadas. Então, tem um grupo de células que ainda não realizaram o processo de diferenciação celular. Então, eles introduziram esse plasmídio nessas células meristemáticas, aplicaram ali hormônios vegetais e foram observando. Será que a planta do tabaco vai ler, né? Vai fazer leitura desse gene que é do vagalume? Olha que loucura, professora, mas é uma coisa muito louca. Gente, para provar para o mundo científico e para a comunidade, tinha que ser algo bem extraordinário. Porque podia ser apenas um receptor celular, mas aí ninguém ia ver. Imagina uma planta brilhando. A gente acredita que realmente deu certo a técnica. Então, a planta cresceu e aí está a prova. Eu tenho o quê? A planta do tabaco com a luminescência. Então, essa planta prova que o transgênico é possível, tá vendo? Então, ela apresenta o gene da luciferase, logo ela brilha. Ah, professora, se estivesse aqui na minha frente, eu me perguntar. E ela pisca? A gente está falando, né, de brilhar. Para piscar, eu preciso de outros genes para poder introduzir. Então, vamos ver o que fala o Enem para a gente? O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com transferência para este e de um gene de interesse retirado do outro organismo de espécie diferente, viu? Deu conceito de transgênico para vocês. A característica de interesse será manifestada em decorrência do quê? Do aumento de DNA, de incremento, da transcrição do RNA transportador. Observem as questões do Enem. As questões de biologia, né, porque a gente está dentro de ciência da natureza, elas não são questões capetosas, como eu brinco com meus alunos. O que é capetoso, né? Que veio do capetas, difíceis. Mas o aluno tem que estar tranquilo para interpretar bem essas questões. Faz leitura, lê de novo. Olha o que ele falou. Transcrição do RNA transportador. Gente, os transportadores vão lembrar de código genético, de transcrição, de tradução. Os transportadores são os mesmos, eles não mudam. O que eles fazem? Vão relembrar? Eles carregam os aminoácidos. Quem carrega metionina é sempre aquele transportador de metionina. Isso não muda. Então, essa alternativa não tem nada a ver. Expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Esse DNA está híbrido. Ele tem 2 tipos de DNA. Então, está errado. Síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. Gente, a síntese acontece, é de carboidrato ou é de proteína? É de proteína. Ah, então, olha a letra E. Tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir de um DNA recombinante. Então, tem que saber aquele conteúdo sobre código genético para poder conseguir, né, ir bem nesse Enem. Eu preciso saber sobre transcrição e tradução. Então, o que acontece? Eu tenho um gene de interesse nesse meu milho transgênico. Esse gene de interesse, ele faz a transcrição, ocorre a transcrição. Então, eu tenho o meu RNA mensageiro, vamos relembrar? Tenho o meu RNA mensageiro. O meu RNA mensageiro agora
vai ser o quê? Lido pelo RNA ribossômico, consegue lembrando disso? E aí eu tenho o quê? Isso é chamado de quê? Tradução. Vai acontecer a tradução, o transportador carregando os aminoácidos específicos, formando uma molécula grande, uma molecona, como eu brinco com os alunos. Então, uma molecona, um conjunto de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, ok? Letra E. Agora, vamos fazer uma distinção entre transgênico e organismo geneticamente modificado, só para vocês terem essa ideia. Porque quando a gente pensa no organismo geneticamente modificado, pode ser qualquer modificação que eu fiz ali. Eu posso colocar um microRNA e silenciar um gene. Eu posso retirar um gene daquele indivíduo. Isso não é transgênico, ok? Então, a diferença entre transgênico e organismo geneticamente modificado é que transgênico eu tenho que trocar, inserir naquele animal ou naquela espécie um gene que não corresponde àquela espécie e que eles não são compatíveis sexualmente. O organismo geneticamente modificado é qualquer alteração que eu faço dentro do DNA dele, certo? Então, todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Fica atento a isso. E aí, vamos lá. Né? Mais uma questãozinha. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis foi denominada doping genético. Uma vez inserido no genoma do atleta, o gene que expressaria gerando um produto endógeno capaz de melhorar o desempenho de desempenho atlético. Imagina, gente, você coloca um gene dentro do seu corpo e aí você melhora o seu desempenho, ok? Isso é permitido? Não, isso não é permitido, né? O risco associado ao uso dessa biotecnologia não é permitido hoje, né, gente? Hoje. O risco associado ao uso dessa biotecnologia é o quê? Obtenção de um baixo condicionamento físico? Não, né? Eu estou falando de biotecnologia, então tem que pensar sempre numa resposta que tem a ver com biotecnologia, ok? Então, a letra A, ela já fala de um baixo condicionamento físico. Isso não é o risco da biotecnologia. Estímulo ao uso de anabolizantes? Ué, se eu estou usando o uso da biotecnologia, é justamente não precisar de anabolizantes, né? Agora, olha só. Letra C. Falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta. Por quê? Você está introduzindo genes. Você não sabe como que esse gene vai incorporar nas células e como que vai ser a leitura desses genes no atleta. Então, é isso que a resposta quis dizer. Falta de controle da expressão fenotípica, que quando a gente tem a transcrição e a tradução, nós temos as proteínas. E aí, quando nós temos as proteínas no nosso corpo, é que nós temos a expressão fenotípica. Então, a gente não consegue determinar isso, né? Então, é um risco que esse atleta teria que escolher. Então, por isso é proibido. Letra D, aparecimento de lesões decorrentes da prática habitual, não, é totalmente diferente. Limitações de adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento físico, não. Então, a única resposta que eu tenho que pensar é numa resposta que tem a ver com a biotecnologia, com a tecnologia do DNA recombinante. Então, aqui eu mostro para vocês alguns transgênicos, tá vendo? Ó, o peixinho que brilha no escuro, alguns artigos mostrando isso. Ele apresenta um gene, alguns apresentam da água viva, né? Tem vários desses. Esse porquinho, esse aqui é um peixinho, os peixinhos coloridos, porquinho que apresenta luminescência. A gente tem o salmão, que cresce de forma extraordinária. A gente tem muito, ó. Eu tô falando de uma revista extremamente conceituada, né, Nature. Aí a gente tem também, gente, os transgênicos que servem para pesquisa, né? Então, essas doenças que estão relacionadas com sistema nervoso, doença de Huntington, que é uma doença muito triste, né? Que ela começa a aparecer depois dos 40 anos e ela tem uma degeneração e o indivíduo acaba morrendo e ele nasce com esse gene. Então, eles fazem um transgênico, eles colocam esse gene nos animais para conseguirem estudar
esses animais para que a gente possa conseguir chegar num tratamento eficiente. Essa doença de Hanke é uma doença que eu gosto de estudar, sempre que eu dou uma aula sobre ela, porque é uma doença genética, nós já nascemos com esses genes, só que só começam a manifestar depois dos 40 anos. Então, a gente precisa estudar, a ciência serve para isso, para chegar no leito do paciente, né? Não é para fazer nenhuma maldade com os animais. Então, vamos ver o que o Enem cobra, né? Então, ó, em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de planta. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, olha só, uma bactéria, isolamento do DNA, clonagem do DNA, colocou uma figurinha um pouco diferente. Mas olha só, extração do gene de interesse, fabricação, inserção na planta. Já veio com a resposta aqui, ó, meu programinha errou aqui. Do ponto de vista biotecnológico, como que a planta representada é classificada? Essa plantinha tem um gene que não é dela. Então, logo, essa plantinha, tá vendo? Ela vai apresentar o quê? Ela vai ser o quê? Uma transgênica, ok? Ela tem um gene que não é dela. Então, se eles introduziram na planta, já viu a planta cruzar com a bactéria? Eu nunca vi, né? Então, são espécies diferentes, então, ela é uma transgênica. Aí vamos falar um pouquinho também, nós temos ainda tempo para falar sobre a terapia gênica. Então, a terapia gênica é algo fantástico, né? Ela consiste em você... Então, existem várias doenças, né? No ensino médio, vocês aprendem isso, distrofia muscular de Duchenne, é uma doença genética onde a gente não tem cura, mas com a terapia gênica é possível a gente pensar na cura. A gente imagina uma doença que não tem cura, que o indivíduo está condenado à morte, que com o avanço da tecnologia do DNA recombinante, a gente pode alterar o DNA do indivíduo. Professor, isso é muito louco. Isso é ciência, né? Isso é ciência. Então, a ciência serve para isso. Então, você imaginar que você nasceu com os genes errados, por isso você codifica uma proteína errada, por isso você tem uma patologia, né? Então, você tem uma doença, e aí você tem oportunidade de trocar esse gene defeituoso por um gene normal e ter uma cura, né? De uma doença genética. Isso é fantástico. E aqui, o que ele está mostrando seria as metodologias. Você pode, né? Aí ele está mostrando o gene terapêutico, os vetores, tá vendo? Você pode utilizar vetores, e esses vetores, ó, é um vírus, um adenovírus, ele é muito utilizado na terapia gênica. Então, esse adenovírus, ele tem um gene que eu desejo. Então, eu vou introduzir o paciente, esse meu paciente conseguir incorporar esse gene que está aqui, tá vendo? Que é um gene normal, logo que o gene dele está defeituoso. Ou eu posso retirar as células do corpo desse paciente, modificar essas células do corpo desse paciente com esse vírus, com esse vetor, tá vendo? Que tem esse gene de interesse, e depois introduzir no meu paciente essas células modificadas. São as duas técnicas que eles utilizam hoje. E aí, falando um pouquinho, né, de um artigo para vocês, que a gente tem um caso, que é dessa criança que viveu numa bolha, né, David morreu com 12 anos, e ele foi uma criança que ele precisava de fazer uma terapia gênica, né, foi através deles que eles começaram a estudar sobre isso. Essa criança tem um gene defeituoso, ele não consegue produzir uma enzima proteica, né, de natureza proteica, adenosina desaminase. Com isso, o que vai acontecer com os linfócitos T deles? O linfócito T dele acaba sendo destruído. Então, nosso organismo é inteligente, produz uma enzima que protege os linfócitos T. Professor, e daí? Se eu não tenho linfócito T, eu não tenho como avisar para o linfócito B que tem inimigo na área. Se eu não consigo avisar que tem inimigo na área, o linfócito B não consegue se transformar em plasmócito, não consegue produzir anticorpos, que são proteínas de defesa. Eu fico só com as outras, né, com os macrófagos, com o neutrófilos, com as células de defesa, mas eu não tenho anticorpo, que é uma proteína específica de defesa. Olha que coisa terrível. Então, esse menino viveu de uma bolha porque ele não conseguia ter um tratamento específico. Hoje, né, graças ao estudo desse menino e o avanço da
da tecnologia do DNA recombinante, a gente tem o quê? Tratamento para várias doenças, né? Infelizmente, ainda esses tratamentos são extremamente caros, né? Infelizmente, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, sobre hemofilia. Então, hemofilia, lembrando do conteúdo do Enem. Então, quando eu penso em hemofilia é uma herança ligada ao sexo recessiva. Então, a gente tem vários tipos de hemofilia, mas a mais clássica é a hemofilia A e a hemofilia B, a ausência do fator 8 ou do fator 9, né, são as mais comuns. Então, a gente pensa no Enem. Então, um paciente que tem essas hemofilias, ele precisa fazer a reposição do fator 8, se for hemofilia A, fator 9, se for hemofilia B, certo? Então é reposição de proteínas que o corpo dele não consegue produzir. Então, o que lá, né, tem pesquisa já fazendo? Tá vendo aqui que eles conseguem, estão colocando no adenovírus, tá vendo? O meu gene de interesse. Que gene de interesse é esse? É um gene que tem capacidade de fazer a codificação desses fatores de coagulação sanguínea, ok? E introduz no fígado do paciente. Eu posso fazer dessa forma, como esse artigo mostra que foi feito dessa forma, mas eu posso pegar as células do paciente, retirar e fazer o mecanismo do lado de fora. Isso é terapia gênica, muito interessante, né? Tá vendo? Então, toda vez que eles falam que utilizou um adenovírus associado, né? Então, eles pegaram esse vírus, fizeram modificação e colocaram o gene de interesse. Então, isso é o quê? Via técnica do DNA recombinante. É o que muitas vacinas aí, não são todas, estão utilizando. Então, é o avanço da técnica do DNA recombinante. Professora, toda terapia gênica é sucesso garantido? Não. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver pacientes que morreram, que foram contaminados com alguns tipos de vírus. Não é assim, não é nem receita de bolo dá certo, né? Então, isso depende muito do organismo. Se você for olhar lá no início, que eles começaram a fazer terapia gênica, foi horrível. Eles imaginaram que não ia dar certo, porque muitos morreram, ficaram contaminados com alguns tipos de vírus. Hoje, eles têm uns vírus de menor contaminação, menos patogênicos, então tem uma técnica mais avançada, que não vem ao caso a gente explicar aqui para o Enem, ok? Aqui coloquei só para a gente ter uma ideia, né, de tantos genes de interesse que estão sendo estudados e as empresas. O único problema que a gente ainda tem é o valor dessas terapias, né? Então, são muitos, ok? Só para vocês ficarem atualizados. Então, vamos lá. O que tem isso a ver com o Enem? Tudo a ver, né? Então, ó, 2019. Então, coleta e cultivo. Então, tá, vamos olhar o desenho aqui, né? O moço está aqui. Aí, isso mostra para a gente que o número 1 tirou as células dele, cultivou in vitro do paciente, cultivou, tá vendo? É uma técnica onde você retira as células do paciente para modificar esses genes fora do corpo do paciente. Depois, transdução com o gene carregando o gene terapêutico. Pegou um vírus, né, e ali colocou um gene e introduziu nessas células do paciente. Seleção e expansão das células. E aí fez multiplicar, certificou que essas células haviam incorporado o gene de interesse, introduziu no paciente de novo. A sequência de etapas indicadas representa o processo conhecido como... O que seria isso? Eu acabei de explicar para vocês. Terapia gênica. Então, isso cai no Enem, né? E aí, falar um pouquinho sobre teste de paternidade, ok? Dá tempo da gente falar um pouquinho de teste de paternidade. A técnica é um pouco mais complicada, então vou tentar simplificar ao máximo para vocês aqui, só para garantir o quê? A minha nota no Enem, né, da questão. Se eu for para a área biológica, se você for para a área biológica e tiver interesse em aprender toda a técnica lá, os laboratórios e as aulas vão te ensinar, que é bem interessante. Porque, o que acontece? Eles precisam, aqui é um teste de paternidade, e essas bandinhas que vocês vão encontrar nas questões do Enem, são bandinhas que correspondem a pedaços de DNA. Pedaços de DNA que não correspondem ao gene. São regiões fora do gene. Porque quando eu pergunto isso em sala de aula, o meu aluno sempre fala assim comigo: professora, já sei de tudo. Eu imagino que o cientista, quando vai fazer o teste de paternidade, ele vai tipo assim: se o pai tem olho azul, o filho tem olho azul. Se a mãe tem cabelo preto, o filho tem cabelo preto. Então, procura esses genes, né, professora? Nada a ver. Eu tenho cabelo escuro, a Esmezilda tem cabelo escuro e ela nem é minha parente.
Não é isso. Então, se caiu alguma coisa no Enem sobre isso, você sabe, ó, para teste de paternidade não são retiradas regiões do DNA que correspondem a gene. São regiões não gênicas, ok? Mas são regiões precisas de repetição e é própria de cada indivíduo. Mas são pedaços de DNA não gênicos. Então, aqui ele mostra essas bandinhas azuis que correspondem à mãe e a amarelinha ao pai. No Enem não é colorida a prova. Então, ela não vem o quê? Colorida, porque quando é colorida é muito fácil identificar. Mas você tem que buscar, ó, F1, F2, F3, F4 seriam os possíveis filhos. Você tem que buscar na mesma direção. Por quê, professora? Eu vou mostrar aqui, ó. Por isso que eu falei, não vou ficar dando uma aula sobre isso, né, capetosa, mas só para vocês entenderem. Existe um aparelho, existe aqui o seu DNA que você aumentou e tal, e coloca esse no gel de agarose, coloca aqui cargas para poder atrair positivo e negativo, e aqui você coloca o DNA. O DNA começa a correr aqui no gel de agarose, ok? É isso que vai acontecer. Então, quando eu tenho um trecho menor, o que ele vai fazer? Ele vai correr mais rapidamente, vai ficar mais embaixo. Então, quando eu quero comparar se um indivíduo é parente do outro, eu busco o quê? A similaridade, ó, igualdade dessas bandas. Só isso que você... Professora, eu não entendi nada que você acabou de falar aqui, nem aqui, tá muito complexo. Ok, por isso que eu falei. Se você não compreende esse aqui, vou tentar explicar por isso aqui, ó. Porque identificação, gente, é por regiões. Eu falei que são pedaços. Porque se eu tô falando que quem chega aqui embaixo é o mais levinho, então tem que ser tamanhos de DNA. Então, aqui uma outra explicação para ver se vocês conseguem entender de uma forma mais clara. Só que o Enem não vai cobrar desse jeito aqui, só para vocês entenderem. Vou mostrar como que o Enem cobra. Então, a gente pega vários, né, no mínimo 15 locos de regiões que a gente chama de microsatélites. São regiões de repetições. Então, eu tenho repetições de, por exemplo, no loco 1, de adenina, adenina, guanina. Então ele olha no cromossomo 1 da mãe, naquela região, olha no do pai. E olha no endereço certinho da criança. Tem que ser preciso. E vai olhando, ó. O pai tem 2 cromossomos, ele vem aos pares. Tem 10 repetições, tem 8. A mãe, dessa repetição aqui, tem 11, tem 8. E o filho, 11 e 8. Então ele recebeu essa repetição 11 da mãe, essa repetição 8 do pai. Tá vendo? Então, só para vocês conseguirem compreender, são repetições, por isso que a gente fala que é pedaço, só para a gente conseguir entender. Mas, professor, eles não vão pedir assim? As questões que eu tenho aqui para apresentar para vocês, elas não são assim, eu gosto de mostrar aqui só para você compreender. E assim, eles vão avaliando, ó, no loco 2, esse tipo de repetição, tá vendo que é a mesma, só vai diversificar o quê? A quantidade. Então, quando você observar aqui, você tem que ir na mesma direção. Ó, avaliei esses locos aqui e esses locos aqui. Esse da mãe e esse do pai. Então, você tem que ir na mesma direção. Ó. O azul é da mãe, esse filho aqui, o amarelo do pai, na mesma direção. Professor, e esses aqui a criança não tem? A criança não precisa de ter todas as bandas dos pais. Mas o que a criança tem que ser dos pais. Porque nós recebemos... Os pais têm 2 cromossomos. Eles enviam cada um, eles enviam os 2 cromossomos? Não. Por quê? Lembra? Ovócito, espermatozoide, que vai enviar metade, 23 cromossomos, 23 cromossomos. Então, a gente não tem tudo que é da nossa mãe, tudo que é do nosso pai, a gente tem a metade, ok? Então, ó, o que ele tem é do pai, o que ele tem é da mãe. Aqui, opa, de quem que é esse vermelhinho? Não é do pai. Opa, mas tem da mãe. Então, o F2 é filho só da mãe, mãe pulou a cerca, a genética não tem como ajudar aqui. F3, do pai, ó, da mãe, do pai da mãe. Então, F1 e F2 são filhos desse casal. E F4, adotivo, né? Que as bandas não correspondem, ok? Então, agora vamos ver uma questãozinha que o Enem, né? Cobra da gente. Tá aqui as bandinhas, basta eu olhar na direção, colocou o pai, colocou a mãe. Resultado de um teste para identificar o filho de um casal entre 5 jovens.
bandinhas, tá vendo? Só bandinhas, isso que eu falei com vocês. Está representado na figura, as barras escuras correspondem aos genes compartilhados, a mãe e o pai. Então, você pega F1, esse menino aqui, de onde que é essa banda? É dos pais? Não, então você já descarta. Não tem nada. O 2, opa, essa bandinha do pai, essa bandinha da mãe, poderia ser. E essa aqui? Essas duas, não, nem do pai nem da mãe. Então, o 2 também não pode. O 3, primeiro pode ser da mãe, do pai, e essa outra bandinha. Olha, poderia ser da mãe, mas e essa outra bandinha aqui? É do pai? Opa, do pai. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Primeira bandinha da mãe, segunda bandinha do pai, terceira bandinha da mãe, quarta bandinha do pai. Então, o 3 pode ser filho. O 4, ó, essa bandinha corresponde, mas a última não corresponde, tá vendo? Nem o 4, nem o 5, as últimas bandinhas não correspondem aos pais. Então, se o filho tem alguma banda que não corresponde aos pais, ele não pode ser filho do casal. Então, o único que tem todas as bandas que correspondem aos pais é o 3. Bem simples, é direto. Mas aí, alguém é pago para elaborar questões para ferrar o aluno. Sempre brinco assim com o meu aluno, né? Quando eu dava aula, então, no pré-vestibular, sempre brincava desse jeito. Porque, olha só, quando você vê uma questão dessa, você fala, uau, tranquilaça, né, professora? Tô de boa. Aí, 2019, me coloca uma questão dessa, né? Falo, ixi, aí. Aí, aquela oração, né? Ora para Jesus voltar. Então, não adianta você orar para Jesus voltar, ele vai voltar a hora que quer. Você faz favor de estudar e, ó, com essa nossa revisão aqui, você vai encontrar uma questão dessa e não vai errar, tá bom? Ela é a segunda vez que eu vejo uma questão parecida com essa, que ele dá uma misturada com, tipo assim, parece um jeitão daquelas questões de genética. Então, presta atenção aqui comigo, ó. O pesquisador observou uma árvore, um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava a coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para o indivíduo do ninho para o loco 1 e 2, onde se localizam os genes das características, está representado. Então, olha aqui, ó, avariaram esses alelos e esses alelos. Então, eu tenho que ir lá e colocar o genótipo do pai e o genótipo da mãe e ver o filhote que se encaixa. Então, você tinha que colocar o que o pai tem? O pai tem o alelo B no loco 1, ok? No loco 2, o pai tem o alelo E e o alelo G. E a mãe? No loco 1, tem o alelo C. E no loco 2, tem o alelo G. É o que eu fiz aqui, ó. 1, B1, B, ó, 1B, 1B. Professora, por que você repetiu 2 vezes B? Lembra que os pais, eles têm que ter 2 cromossomos. Se não tem 2 bandinhas correspondentes, você mesmo dobra. A mãe tem o quê? Vou continuar do pai, para ficar mais fácil. Vou aqui embaixo, porque eu vou falar tudo do pai. 2E, 2G. Ok. Agora eu vou para a mãe, fica melhor. 1, vou na mãe. Aqui, ó. Isso aqui é a mãe. 1C. Apareceu só uma vez, então você dobra. 1C. 2. Vamos para o locus 2. 2G. Só apareceu uma vez? Você dobra de novo. Então, esses filhotes têm que ter essas bandas. Se eles têm bandas diferentes, né? Não é filho desse casal. Então, você vem aqui, um por um, e coloca o primeiro filhote. Então, eu já fiz isso, ó. É o filho 1. Você tem que vir aqui e olhar. Loco 1B, 1C. Tá vendo, ó? O filho 1, ele poderia ser 1B, recebeu do pai. 1C, recebeu da mãe, poderia. Ele tem 2E. Professora, como é que você achou isso? O filhote tá aqui, não tá? 2E, igual eu mostrei lá dos pais. E 2G. Pode ser o filho 1, 2G, 2E recebeu de quem? Aqui, o pai tem 2E, recebeu do pai. 2G, a mãe tem para doar? Tem. Então, o filho 1, já chegamos na resposta. Olha, uma questão que parecia assim, ó, capitosa, difícil demais. Mas então é vocês encontrarem o genótipo dos casais
e buscando o genótipo dos filhos, do mesmo jeito, da mesma forma com a bandinha, só que agora eles vão colocar loco, né? Colocar loco, alelos, só isso que eles vão fazer diferente, ok? Vou falar um pouquinho também sobre clonagem, apesar de não estar na moda, né? Mas vou falar sobre a clonagem. Em que consiste a clonagem, né? Aqui eu só estou mostrando para vocês a clonagem, como é que é feita, porque você pega, vocês têm que aprender esses conceitos, tem que relembrar e saber que o clone, ele tem que ter o quê? Primeiro que clone da espécie humana, a gente não pode fazer, mas de vários animais já existem. Então, aqui mostrando que uma mulher doou o óvulo, tá vendo? Que ele tem capacidade, o ovócito, que ele tem capacidade de entrar em embriogênese, e alguém doa o núcleo de uma célula somática, uma célula que tem 46 cromossomos. Então, você une a parte, né, de fora desse ovócito, você não quer o núcleo dele, porque já tem 23, mas você quer essa estrutura toda dele, mas você pega um núcleo de uma outra célula e introduz. Professor, por que você não deixa um núcleo? Porque se você tiver 23 mais 46, não vai dar certo. Então, você tem que tirar esses 23 cromossomos que está dentro desse ovócito. Então, você tem um núcleo de uma célula somática dentro de um ovócito. Aí você induz no laboratório essa divisão e introduz numa barriga de aluguel. Ok? Barriga de aluguel não vai mandar material genético. E aí nasce a criança. Então é possível o quê? Essa criança ser clone de quem? Ter genes de quem? Ser um clone da mulher que doou o núcleo de uma célula somática. O que ela tem de material genético de quem doou o ovócito? O DNA mitocondrial, certo? Porque o DNA mitocondrial fica no citoplasma. O citoplasma é de quem? É do ovócito dessa mulher. E aí a gente tem a ovelha Dolly, né, gente? Já tá bem antigo isso, mas só pra gente relembrar, pra gente sempre ter essa ideia, porque hoje ainda é feito muitos clones com vários objetivos. E a ovelha Dolly, quando ela foi feita, utilizaram 3 ovelhinhas. A gente não precisa disso, basta uma ovelhinha que eu faço clone. Por quê? As fêmeas, elas apresentam, né, ovócito, células somáticas e útero. Com ela vai gerar ela com ela mesma. Olha que coisa maluca. Mas isso é possível. Tem toda a receita, todos os ingredientes para isso. Mas a ovelha Dolly não foi feita assim, né? Então, uma ovelhinha doando o óvulo, né? Retira o núcleo desse óvulo, a outra doando uma célula somática. Então, une o óvulo com o núcleo de uma célula somática, coloca numa outra ovelhinha para nascer a ovelha Dolly. Ovelha Dolly nasceu igual quem? Nasceu igual aquela que doou o núcleo das células somáticas, ok? Então, ela foi clone dessa ovelhinha aqui, ó, clarinha, por isso que ele coloca na figura. A ovelha Dolly morreu de envelhecimento precoce, porque naquela época eles não se preocuparam com o tempo, né, quantas mitoses essas células haviam feito, porque a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo os telômeros, né? Então, hoje essa técnica já foi bem elaboradas, isso já foi, mas naquela época eles não sabiam. Então, a Dolly morreu de envelhecimento precoce. E ali, só mostrando para vocês alguns clones que são utilizados para poder estudar, tá vendo? Então, eles fazem um animal geneticamente modificado ou um transgênico, né? E depois eles clonam. Também, por interesse, isso aí dá muito dinheiro, né? Você tem um gado leiteiro, então você faz clone dele. Isso é muito interessante. Então, vamos lá, observando o que o Enem cobra da gente. Ó. Produção vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no... O que seria isso, né? Então, quando a gente pega um pedacinho de cana, né? Não sei se quem é da roça aí, pega um pedacinho de cana, um pedacinho de mandioca e coloca. Vai nascer igualzinho a mãe. Isso é um processo de clonagem, ok? Então, pessoal, fomos até aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Espero que vocês possam ir bem nesse Enem, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E eu, como professora da Univale, desejo que a ciência da natureza seja um show, não só a ciência da natureza, né, gente?
mas é porque a biologia está lá dentro de Ciências da Natureza. Mas tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Que tal estudar em uma universidade completa com bolsa de 100%? Faça o vestibular Top 50 Univale e concorra a 50 bolsas nos cursos de graduação com desconto de 40%, 60% e até 100%. As provas serão no dia 7 de fevereiro e você tem até o dia 5 para fazer sua inscrição de forma gratuita. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Para conferir mais informações, vá no nosso site univale.br e veja o nosso edital. Somente uma universidade completa te conduz para uma vida de sucesso.